Bom dia, boa noite, boa tarde, galera. Segundo ano, vamos dar início aí às aulas digitais, né? Com a primeira aula sendo dilatação térmica. Só para lembrar, gente, que eu já botei essa lista, tá, na plataforma. Já tem esse plano de aula também na plataforma e amanhã, no caso, sexta-feira, dia 5 de abril, se eu não me engano, estarei colocando também esse videozinho comentando o próprio plano de aula. Tá bom, gente? Acredito que com esses comentários feitos aqui em vídeo, todos terão condições de resolver a lista de dilatação. Se mesmo assim tiverem dúvidas, né, não conseguirem fazer algumas questões, vocês podem tirar dúvida comigo pela plataforma, deixando sua dúvida lá, ou através do meu contato, que alguns já têm. Ok, gente? Vamos lá, vamos falar sobre a dilatação térmica. Gente, a dilatação térmica, eu vou ter até uma definição aqui para vocês aqui, é o fenômeno que ocorre em substâncias quando o átomo ou moléculas se afastam na medida em que a temperatura aumenta. Ou seja, gente, quando você aumenta a temperatura de uma substância, ela é feita de quê? Primeiro, de átomos, né? Esses átomos, eles ficam agregados, eles ficam unidos através de forças de origem química. Quando você aumenta a temperatura delas, ela tem essa força, né, que liga, a gente chama de força de coesão, né, força que liga esses átomos, são enfraquecidas. As forças sendo enfraquecidas, naturalmente vai haver uma distância maior entre essas moléculas ou entre esses átomos. Então você vai ter uma distância, como um corpo são compostos de bilhões e bilhões de átomos, vocês vão ver visualmente a dilatação ocorrendo, tá certo, gente? Da mesma forma que se você aumenta a temperatura, ocorre a dilatação dos corpos, se você diminuir a temperatura, você vai ver também visualmente os corpos diminuindo de dimensão, tá? A gente chama de contração térmica, tá? Então, isso serve também quando você diminui a temperatura, você está fortalecendo a força entre os átomos e aí você tem uma distância menor entre eles, correto? Bom, gente, nós temos 3 tipos de dilatação. Temos a dilatação linear, tá? Vou marcar aqui para vocês, ó. Nós temos a dilatação linear, que é aquela dilatação que ocorre em corpos no estado sólido, tá, gente? Deixem bem, estou frisando bem, tá? Isso aí é questão de prova, inclusive de Enem. Dilatação linear só ocorre em sólidos, líquidos e gases, só vai ter dilatação na volumétrica. Quando chegar lá a gente comenta sobre isso. Então aqui na linear você vai ter, por exemplo, uma barra, um trilho de trem, um fio, qualquer coisa que você tem uma dimensão bem maior do que as outras duas. Aí algum aluno poderia parar e me perguntar: poxa, Renan, mas o fio ele tem 3 dimensões, porque ele tem espessura, ele tem comprimento, né? Tudo bem, até concordo com essa afirmação. Só que o fio, se você parar para pensar, ele é muito maior, né, no comprimento do que na espessura. Então, como ele tem uma dimensão bem maior do que as outras, a gente desconsidera as outras 2 dimensões em relação à dilatação. Então, se você pega um fio, por exemplo, e bota para aquecer, claro que você vai ter uma certa dilatação na espessura, só que a espessura é infinitamente menor do que o comprimento do fio. Então, a gente despreza a dilatação dessa espessura. Ou seja, fica só uma dilatação em uma dimensão. Por isso que a gente chama de dilatação linear. Ok, gente? Aí você vai ter aqui, gente, você vai ter a formulazinha aqui, ó, a fórmula da dilatação, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Essa fórmula aí, gente, é a fórmula da dilatação linear. Esse Lzão, esse ΔL, é o comprimento, é a variação do comprimento, né? L a gente chama de comprimento, esse ΔL é a variação do comprimento, medido em metro ou em centímetro. Gente,
Eu botei aqui metro, centímetro, mas pode ser quilômetro, pode ser milímetro, tá? Isso aí não há tanto rigor na dilatação. O que você não pode fazer é, na hora de você fazer a conta, você ter uma variável em centímetro e a outra variável em metro. Aí você vai errar. Tudo tem que estar na mesma unidade, correto? Mas eu botei aqui, são as unidades que mais caem, que é metro ou centímetro. Bom, você tem aqui, por exemplo, o L0 aqui, ó. O que é L0? L0, gente, é o comprimento antes de aquecer. Então, quando você ainda não aqueceu o corpo, ele tem um certo comprimento, concorda? Se você pegar a fita métrica, medir, você vai ter o comprimento antes de aquecer. A partir do momento que você aquece, aí esse comprimento inicial ele passa a aumentar ou diminuir, no caso, né? Se você aumenta a temperatura, a dimensão aumenta. Se você diminui a temperatura, a dimensão diminui. Então, esse L0, gente, é sempre o comprimento antes de aquecer, tá? O ΔL, o ΔT no caso, desculpe. O ΔT, gente, é a variação de temperatura, tá? Então, se você tem uma grande variação de temperatura, você naturalmente vai ter uma grande dilatação ocorrendo. Vocês podem ver aí, gente, que essa fórmula aí ela é toda diretamente proporcional. Ou seja, se uma coisa aumenta, a outra também aumenta. Ou se o comprimento inicial for muito grande, a dilatação também será muito grande. Se esse alfa, que eu vou explicar agora, for muito grande, a dilatação também será muito grande. Então vamos falar agora desse delta aí. Gente, esse delta aqui, ó, ele está associado ao tipo do material. Tá? Então, por exemplo, você pega um fio de ferro, ele vai ter um certo coeficiente de dilatação. Se você troca e bota um fio de níquel, ele vai ter um outro coeficiente de dilatação. Então, gente, esse coeficiente aqui, ó, ele está associado ao tipo do material. Se você for trocando o material, o coeficiente ele vai trocando também, tá certo, gente? Então, essa é a fórmula, tá? Eu botei aqui embaixo as unidades no sistema internacional. Então, você tem aqui, ó, metro, centímetro, quer dizer, na verdade, eu botei o metro no sistema internacional e o centímetro como opção. E embaixo aqui, eu botei o que é ΔT. ΔT, gente, é a variação da temperatura, como eu falei. Temperatura final menos temperatura inicial. O que é ΔL? É o comprimento final menos comprimento inicial. Tá certo, gente? Gente, quem tiver curiosidade em estudar por outras fontes, vocês vão ver em alguns livros e algumas fontes de internet que essa fórmula aí ela aparece de outro jeito. Como é que seria esse outro jeito? É porque se você pegar aqui, ó, se você pegar o ΔL e abrir ele vai ficar L final menos L inicial. Aí o L final e o menos L inicial, se você passar o L0 para o outro lado, ele vai ficar com uma fórmula em função de L final. Então, provavelmente, se vocês pegarem outra fonte, a fórmula pode estar diferente dessa. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar quando você tem o L final sozinho, isolado. Eu nem botei aqui nesse plano de aula para não confundir vocês. Então, mas eu estou deixando como observação, porque vai que alguém tenta estudar para uma outra fonte e vê a fórmula diferente. Vai falar, Renan errou. Ele esqueceu. Não esqueci. É porque esse formato ele é mais difícil para o aluno entender. Então, esse aqui que está aqui no resumo é mais fácil de compreender, em função de ΔL, correto? Tá certo, gente? Isso na superficial acontece e na volumétrica também acontece isso. Você tem um outro formato da fórmula em função de L0, de L final, ou em função do A final, que é a área, ou em função do volume final, que é o volume, tá? Só para deixar uma observação aí para vocês. Então vamos falar agora sobre a dilatação superficial. Gente, dilatação superficial ocorre em substâncias com duas dimensões proporcionais e bem maiores do que a terceira dimensão e sempre no estado sólido, como eu falei para vocês. A dilatação só linear e superficial ocorre no estado sólido,
tá? Sempre corpos no estado sólido vão se dilatar ou linearmente ou superficialmente. Vai depender de como as dimensões se apresentam em relação ao comprimento, ao tamanho. Já a dilatação volumétrica, ela pode acontecer em todos os três estados, que vou falar mais adiante. Então vamos falar da superficial. Então, exemplos de uma dilatação superficial. Você pode pegar uma placa, você pode pegar um disco, uma chapa, qualquer coisa que tenha comprimento e largura, onde a espessura é bem pequena. Tá, gente? Aí pode vir aquela pergunta de novo. Ah, Renan, mas se você pega uma placa, a placa tem espessura. Será que a espessura não dilata? Sim, dilata. Só que a dilatação é infinitamente menor do que as dilatações no comprimento e na largura. Por isso que a gente só o denomina de dilatação superficial, tá? Aí você tem aqui a fórmula aqui da dilatação superficial. Essa dilatação aqui, essa fórmula é muito parecida com a da linear. A única coisa que troca, em vez de L aqui é a A, né? Em vez de alfa aqui é beta. Então esse beta aqui, ó, também está associado ao tipo do material. Agora a gente chama de beta porque agora é superficial, mas na verdade o conceito é o mesmo. Se você pega uma chapa de ferro e bota uma chapa de níquel, ele vai ter um outro coeficiente, um coeficiente de dilatação superficial. Se você pega e troca e bota uma chapa de alumínio, por exemplo, ele vai ter um outro coeficiente de dilatação superficial. Então, enfim, o beta também está associado ao tipo do material. O A0 é parecido à área inicial, né? Esse A0 aqui, a área inicial, ele é muito parecido com o comprimento inicial, ou seja, sempre a dimensão antes de você aquecer o corpo, né? E o ΔA é a variação da área. Lembrando, deixar uma outra observação aqui para vocês, que metro quadrado e centímetro quadrado, cuidado que tem aluno que confunde na hora de transformar uma na outra. A gente sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? Só que 1 metro quadrado não corresponde a 100 centímetros quadrados. Você tem que pegar e levar em consideração esse expoente aí que é o quadrado. 1 metro quadrado é como se fosse 100 vezes 100, tá? Porque aí você está multiplicando duas vezes ele mesmo, ó, 100 vezes 100. Porque aí 1 metro cabe 100, mais vezes um outro metro que cabe mais 100, então 100 vezes 100 vai dar 10.000 centímetros quadrados. Então, gente, 1 metro quadrado corresponde a 10.000 centímetros quadrados, tá? Bom, então, aqui a outra coisa que eu não falei lá em cima na dilatação linear. Você tem aqui, ó, essa unidade, ó. Cuidado que essa unidade, muita gente confunde, como tem esse -1 aí, muita gente confunde com, é para fazer conta. Essa unidade tem que fazer conta. Não tem que fazer conta. A unidade a gente não faz conta. A unidade, gente, a gente só bota no final. Chegou na resposta final, aí você coloca a unidade. Então a unidade de todos os três coeficientes, alfa, beta e gama, é sempre grau Celsius elevado a -1, tá? Então é grau Celsius elevado a -1. Esse -1 aí é sempre a unidade. Então você não vai se preocupar em termos de conta, tá certo? Bom, vamos falar agora sobre a dilatação volumétrica. Aí sim, gente, essa dilatação volumétrica ela acontece em todos os corpos, em todos os estados, tá? Líquido, gasoso e sólido. Ele tem que ter esse corpo, essa substância, ele tem que ter 3 dimensões proporcionais, tá? Então, por exemplo, se você pega um cubo ou um paralelepípedo, ele vai ter comprimento, largura e espessura proporcionais. Então você vai ter as dimensões a dilatação nas 3 dimensões. Por isso que nós chamamos de dilatação volumétrica. Tá? Então, e qualquer líquido também. Não existe líquido em 2 dimensões e não existe líquido em 1 dimensão. Né? Líquido e gases, eles só se apresentam em 3 dimensões. Concorda, gente? Bom, então você tem aqui a fórmula. A fórmula aqui, ó. A fórmula da dilatação, que é ΔV. Deixa eu fazer de novo aqui, só um instantinho. Ó, você tem aqui, ó, essa fórmula aqui, ΔV
é a variação do volume, né, em centímetro cúbico ou em metro cúbico. Volume inicial volto a dizer, parecido com a área inicial e com a L inicial. É o quanto que ele tinha antes de aquecer. Qual era o volume inicial aí dele antes de aquecer? Delta T a gente já sabe, variação de temperatura. E aparece agora o gama. Só troca a letra, o símbolo que é trocado, mas o conceito é o mesmo. Se você pega uma esfera de alumínio, ele vai ter um certo coeficiente volumétrico. Se você pega e troca por uma esfera de cobre, ele vai ter um outro coeficiente de dilatação volumétrica, tá, gente? Então vocês têm aí as 3 dilatações ocorrendo, que eu já falei, ó. Vamos lá, vamos recapitular. Vamos falar de novo. Ó, dilatação linear, que ocorre em uma dimensão, barra, fio, trilho ou corda, linha também. Ó, superficial, ocorre uma esfera, num disco, numa chapa, sempre com 2 dimensões. E a volumétrica, que ocorre em todas as 3 dimensões são proporcionais, ou seja, ocorre no estado sólido, líquido e gasoso. Tá, gente? Botei um exemplozinho aqui, ó. Aqui eu coloquei as unidades, ó. Gente, ó, só um lembrete aqui. O volume também pode vir em litro, que geralmente quando você tem exercícios que envolve gás ou líquido, a unidade que geralmente vem é litro, tá, gente? Então botei as 3 unidades que mais podem se apresentar: litro, metro cúbico ou centímetro cúbico. Lembrando que qual é a relação litro e metro cúbico? 1 metro cúbico vão ser sempre igual a 1000 litros, tá? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tem um caso, só uma observação a fazer. Quando você está aquecendo o líquido, para você analisar o líquido, você tem que colocar ele num recipiente, concorda? Mas se você coloca o líquido num recipiente, esse recipiente também vai dilatar, né? Quando você aquece o conjunto, tanto o líquido como o recipiente, eles se dilatam. Então vocês têm que tomar cuidado que quando o exercício ele não desconsidera o recipiente, você tem que levar em consideração a dilatação do recipiente também, tá? Só um asterisco aí que eu estou deixando para vocês. Então tomem cuidado quando você tem enunciados que não desconsideram o recipiente. Se ele não desprezar o recipiente, você tem que levar em consideração o quanto que o recipiente dilata também. Aí, claro que ele vai ter que fornecer dados adicionais, né? Ele vai ter que dar qual é o tipo do recipiente, se é de vidro, se é de acrílico, qual é o coeficiente deles, enfim. Que aí você vai ter que calcular a dilatação do recipiente também, tá certo? Isso acontece com os gases também. Então, só uma observação importante. Gente, eu vou fazer esse exemplo com vocês aqui. Fazer não, né? Vou explicar, porque já está feito aqui. Vou explicar para vocês aqui e vou ler. Ó, vamos lá. Uma barra já é uma informação decisiva na hora de você acertar essa questão. Quando você fala em barra, só pode se tratar de que tipo de dilatação? O que é a barra? Barra não é uma coisa comprida, bem maior do que as outras 2 dimensões? Logo, você já sabe que é linear. Tá certo, gente? Então, você tem aqui, ó, linear, já bota a fórmula aqui. Eu já botei a fórmula aqui, ó. A fórmula já está aqui. E aí você vai pegar os dados do problema. Vamos ver quais são os dados. Primeiro ele fala uma barra de metal a 20 graus Celsius. Então, já coloquei aqui, ó. 20 graus Celsius. Tá aqui. Uma barra de metal a 20 graus Celsius tem comprimento inicial de 4 metros e o coeficiente de dilatação térmica linear desse metal vale 2 vezes 10 a menos 4. Gente, outra observação. Coeficiente vem sempre seguido de uma potência de 10, tá, gente? Os coeficientes vêm sempre seguidos de potência, e a potência, o expoente é negativo, tá, gente? Porque é um número bem pequeno. Então preste atenção sempre quando você usar o coeficiente. Leu o enunciado e detectou que você tem uma potência de 10 ali, provavelmente aquilo é o coeficiente que ele está dando, tá, gente? É uma observação importante. Então você tem aqui, ó, o coeficiente,
Já botei aqui também, ó. Tá aqui, ó, coeficiente. Já coloquei aqui. 2 vezes 10, ó, tá vendo? A unidade, sempre coloca a unidade. 10, graus Celsius elevado a menos 1. Já botei a temperatura inicial, que era de 20, e o comprimento inicial, que era de 4 metros. Aí ele pede, vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Sabendo que a temperatura se eleva para 60 graus, então você já sabe a temperatura final, 60 graus. Determine a dilatação ocorrida em centímetros. Gente, outra coisa aqui, você tem o exercício aqui pedido em centímetro, só que você tem aqui, ó, o comprimento inicial que ele deu em metro. Não está casando, né? Você tem uma grandeza em metro, outra grandeza em centímetro. Aí o que eu já fiz aqui? Eu já peguei e já multipliquei, ó, porque metro para centímetro a gente multiplica por 100, né? 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, gente, se aqui são 4 metros, eu peguei e multipliquei por 100, né? Que vai dar 400 centímetros. Então, já passei para centímetro. E aí, peguei os dados, peguei a variação de temperatura, né? A variação de temperatura, a inicial era 20 e a final era 60. O que é delta T? É T final menos T inicial. Então, peguei 60 e diminuí de 20. Deu 40, tá? Então, já tem a temperatura inicial e final, ou seja, a variação de temperatura já tem, que é 40. Só joguei na fórmula agora, 400. Ó, quem é o L0? Ó, o L0 é 4, que eu já passei para centímetro. Então, já peguei aqui, ó. Já peguei aqui e apliquei aqui, ó, 400. Variação de temperatura, 40, ó, botei aqui. Coeficiente de dilatação linear, 2 vezes 10 a menos 4, ó, botei aqui. Ó, aí o que eu fiz? Peguei o 4, multipliquei por esse 4 aqui, que deu 16, multipliquei por 2, que deu 32. Aí eu peguei aí vi quantos zeros tinham que restado aqui. Ó, tinha um restado, vamos lá, 1, 2, 3, olha lá, 3 zeros aqui, aí eu botei aqui, tá vendo? Esses 3 zeros correspondem a essa potência aqui, 10 a terceira. Esse 10 a menos 4 já tinha aqui, então ficou 10 a terceira vezes 10 a menos 4, multiplicação de potência da mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então aqui vai ficar 3 menos 4. Só que 3 menos 4 vira uma subtração, dá menos 1. Logo, você tem a resposta que é 32 vezes 10 a menos 1. Como é 10 a menos 1, você anda com a vírgula para a esquerda. Logo, vai ficar exatamente igual a 3,2 centímetros. Tá certo, gente? Esse exemplo está na folhinha para vocês aí. Vocês vão replicar esse exemplo, o mecanismo de resolução desse exemplo nas listas, nas questões da lista, e aí as dúvidas vocês podem trazer para mim via WhatsApp ou via mural aí do W Pensar, tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês aí e até breve na próxima aula digital aí para vocês, tá ok? Grande abraço e fiquem com Deus.